Boa tarde, queridos amigos. Vamos começar com um pouquinho de atraso, né? Porque hoje foi corrido, você estava achando que eu não vinha mais, né? Ah, vice, apareci, ok. Era pra deixar vocês com saudade. Bom, já estou atacada. Então, mas como de hábito, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine, derramando sobre todos nós as suas bênçãos, a sua luz, a sua misericórdia, que Deus sabe que nós precisamos, né? E que assim seja. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho, ainda no capítulo 13º, hoje nós vamos falar da piedade, certo? E se der tempinho nós vamos falar também dos órfãos, que são dois temas bem pequenininhos, então dá pra gente falar dos dois hoje, ok? Bom, então a piedade todo mundo sabe o que é, né? A gente não precisa ficar aqui, nós não estamos aqui fazendo o papel do dicionário. Mas a questão é a seguinte, o que o Evangelho nos fala a respeito da piedade? Que ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Quem são os anjos? Os anjos são aqueles seres que chegaram lá na escala evolutiva, lá no topo, na finaleira, lá, tá? E que já estão iniciando uma nova escala, que é a escala crística. O que a escala crística tem que essa aqui não tem? A escala crística é só, você já evoluiu tudo que você precisava, você já é um ser assim super perfeito, você domina todas as ciências, você domina todas as filosofias, você é aquela pessoa mais esperta, sabe, top das galáxias, e aí Deus chama vocês assim, vem cá meu filho, agora eu vou te dar uma nova missão, agora você vai me ajudar a criar mundos, criar planetas, criar galáxias, você vai começar agora a aprender a minha função, agora você vai aprender o meu ofício, entendeu? Então, os cristos, eles são aqueles que são os co-criadores de tudo o que a gente pode imaginar. Olha que presentão que Deus dá para aquele que chega nesse patamar, nessa escala aí. Vale a pena, né, se esforçar para chegar lá. Então, eles dizem aqui que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Por que será? Olha só. Quem é que cuida do nosso planeta? É um anjo chamado Jesus, ok? Então, qual é a característica principal do anjo? A benevolência. Então, o anjo, ele não pode ver uma pessoa sofrer que ele já corre para socorrer, entendeu? Então é isso que eles estão dizendo aqui, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade e que nos conduz a Deus. Agora, o que eles colocam aqui que é o fator... Ai, me deu um calor agora. Que é o fator negativo da piedade. Se é que a gente pode dizer que tem, né? Se é que a piedade tem alguma coisa de ruim. Bom, eles dizem aqui que o probleminha da piedade é que ela nasce ao lado da desgraça, ao lado da necessidade, ao lado da dificuldade. E é verdade, não é? Então, para que a piedade seja despertada, é preciso que aconteça uma coisa ruim. Então, esse é o problema, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a piedade, ela alavanca o progresso, ela nos faz progredir. Então, veja bem, por que é que nós, por exemplo, estamos vivendo num planeta de provas e expiações? Por que essa trajetória de provas e expiações é tão importante? Porque no momento que nós estamos mergulhados numa realidade onde ainda há sofrimento, a mão de Deus a operar para aliviar o sofrimento do outro é o próprio ser humano. Então, claro, a gente reza a Deus que Ele nos dê força, que Ele nos dê, né, sabedoria e tudo mais, mas entender isso, que nós somos a mão de Deus a operar, isso já é uma coisa fantástica, porque você não fica esperando a intervenção divina, você entende que você é a intervenção divina, entendeu? O papel do anjo, tá? Isso é um treinamento. Então o anjo é aquele que já aprendeu a servir
ele já passou em todos os testes, ele já foi formado com toda honra e mérito, tá? Por aprender a servir, por servir com excelência. Nós estamos no planeta Terra nos capacitando para isso, para essa fase. Como é que a gente vai se capacitar para servir se nós não estivermos numa condição onde tenha pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Então, é basicamente isso. O que é que eles chamam a atenção? Que a gente tem que ter sempre aquele feeling de que a piedade, ela inclusive é engraçado que eles sempre chamam essa atenção da necessidade de nós vermos o sofrimento do outro com uma caridade bem sentida, bem compreendida, porque para o espírita, a gente conhecendo as leis de ação e reação, às vezes desenvolve-se uma tendência que não é boa, mas às vezes acontece, principalmente para quem está começando a entender os princípios da reencarnação, dessa lei de causa e efeito, há uma tendência das pessoas pensarem assim, mas então, se é assim, a pessoa sofre porque ela fez sofrer. Ela sofre, ela passa por aflições porque ela cultivou isso. Ela está colhendo o que ela plantou. Verdade? Verdade. Mas isso não pode resfriar a nossa piedade. Isso não pode criar em nós uma piedade que na verdade nem seria piedade, né? Seria tipo assim, eu vou te ajudar, mas eu sei que tu merece. Então nós temos que fugir desse tipo de raciocínio. Isso não é legal. A piedade está ali a dificuldade está ali para despertar em nós o que nós temos de melhor, não para despertar o que nós temos de pior. Então a piedade, ela tem que ser uma força, não uma fraqueza, ok? Então eles chamam atenção para isso, para que a gente opere a piedade dentro da simpatia, tá? Que nós temos, ele diz, quando por uma doce simpatia. Então veja que o que se faz para o outro é reconhecer que o outro está em sofrimento, mas esse processo de sofrimento também é um aprendizado para nós. Então, né, é algo para se pensar, ok? Então diz também que a piedade é o sentimento mais adequado a nos fazer progredir, domando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então veja bem, todo o evangelho fala constantemente que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Então, a piedade é algo que faz com que nós consigamos domar o egoísmo. Não significa que você vai deixar de ser egoísta numa vida só, tá? É um exercício para várias existências. Mas, de qualquer maneira, o fato de nós estarmos prestando atenção no sofrimento do outro, nos atendo, né, aquele cuidado de socorrer, e muitas vezes socorrer sem a pessoa precisar pedir. Porque tem muitas pessoas que sofrem no mais absoluto silêncio, né? Pessoas que às vezes não querem incomodar o outro, pessoas que sentem que a sua dignidade vai ser ferida se ela buscar, né, for pedir, né? Enfim, então nós temos que ter, isso em nós também é o desenvolvimento de uma grande qualidade, que o plano espiritual faz. Outra coisa que tem como finalidade a piedade é o servir anonimamente, que é o que o plano espiritual nos dá mostra diuturnamente disso, né? De servir, mas servir de forma anônima. Isso é muito importante, tá? Que mais? E eles dizem, inclusive, aqui, que tem pessoas que não buscam prestar atenção na aflição dos outros para não incomodar, para não se incomodar, para que aquilo não tire o seu sossego. Então, aqui eles dizem assim, temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpada é a tranquilidade do mar morto que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Forte, né? Por fora, por cima, na superfície, tudo calmo, tudo tranquilo. Mas aí você vai mergulhar lá e ver o que é que tá na profundidade dessa aparente tranquilidade, você vai ver que tem ali, né, uma história muito, muito ruim, ok? Então, só que eles dizem que a piedade está muito longe de causar perturbação e aborrecimento, de que o egoísta tanto se apavora, né?
que sem dúvida, eles não discutem isso, a alma experimenta o contato da infelicidade do outro, né? E voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido a um só tempo de emoção e reconhecimento se volta docemente para vós antes de fixar-se no céu para agradecer. Então, eles falam que a piedade é algo tanto quanto melancólico por toda a situação em que ela é despertada, mas é a primeira das virtudes, é o compadecer-se. Veja que até os animais, isso é uma coisa tão assim primitiva em nós, tão instintiva, que até os animais você testemunha muitas vezes que eles têm pena um do outro. Quando um chora, o outro responde, né? Porque se importa, porque aquilo ecoa dentro deles. Então é isso é já alguma coisa que já vem dentro de nós há muito tempo. Essa ideia de se importar com o outro. Aquele que não se importa, aquele que diz que não se importa, das duas uma, ou ele sofreu demais, tá? Ou ele já sofreu muito, muito, muito mesmo, ou ele ainda é um espírito muito incipiente, muito jovem, e nos dois casos ele precisa ser orientado, certo? Ok. Bom, vamos ver. Ok, ninguém falando. Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre os órfãos, certo? Então, veja bem, eles começam dizendo: meus irmãos amais os órfãos, se soubessem quanto tristes é ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para empenhar-nos a servir-lhes de pais. Então, olha só, a questão dos órfãos, tá? E que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas qual é dessa dos órfãos? Será que precisa? Tem necessidade realmente do Evangelho falar dos órfãos? Não seria uma coisa assim meio óbvia, né? Falou da piedade, claro, você vai ter piedade de alguém que foi abandonado pelos pais. Agora, bom, por que será que existe ainda, que Deus permite que existam os órfãos? Pessoas que ou foram abandonadas, ou que perderam seus pais, e de repente vai parar na mão de uma outra pessoa, tá? Bom, existe aí toda aquela questão, inclusive o próprio Evangelho fala disso, que você não sabe se um desses órfãos já não foi alguém muito querido em outra vida, tá? Então, pessoa que não se importa com os órfãos, ó, o filho do outro não é problema meu, certo? É aquela história do trem, lembra da história do trem? O trem, 400 pessoas, tá lá, você pode desviar, é porque ele vai cair no precipício, você pode mexer na chave, desviar por um túnel para que ele não caia no precipício. O túnel é estreito e lá naquele túnel, né, tem uma pessoa. E aí você pensa assim, ele sacrificar 400 e sacrificar uma, a matemática é incontestável, né? Aí diz assim, não, mas espera aí, aquele que tá lá no túnel é teu filho. Aí diz, opa, não, aí a coisa muda de figura. Muda de figura. Espiritualmente, a gente tem que pensar assim, esse é o tipo de pergunta sem resposta. Cada um vai responder de acordo com o que tem dentro de si, né? Agora, espiritualmente, a gente tem que pensar o seguinte, quantos daquelas pessoas que estão no trem também já não foram teus filhos? A gente não tem como saber. O fato de você, aí pensa assim, ó, você é a pessoa que está com a mão na alavanca, ok? O fato de você ser esse que está ali, podendo mudar os rumos da situação, significa que você tem conexão espiritual, não só com aquele que está lá, que é teu filho agora, mas também com todos aqueles que estão no trem. É difícil entender isso? Não, né? Porque trocando em miúdo seria assim, ó, ninguém vai atravessar o teu caminho por acaso.
todas as pessoas que tiverem, que entrarem em alguma relação contigo, existe uma história, tá? Porque o plano espiritual, eles têm isso tudo muito bem administrado, tudo muito bem pensado, para que cada pessoa esteja exatamente onde ela tem que estar. Ninguém vai errar de endereço. Então imagine, o órfão que chega na tua porta, e eu conheço alguns casos aí, inclusive, que largaram o bebê na porta e vazaram, né? E a pessoa criou. Então, aquele que chega na tua porta, ele tem, se não nesta vida, mas espiritualmente, ele tem uma história contigo. Então, o plano espiritual, muitas vezes essas criaturas precisam chegar até nós, e nós, como nós não oferecemos o meio, tá? Ou não temos condição, porque pode acontecer da pessoa não poder ter filho, né? Pode acontecer. Então, ela opta pela adoção. Então, mas essa pessoa, ela não vem cair de paraquedas na tua casa. Existe toda uma administração, uma lei dos meandros que tem que ser percorrida para que aquela pessoa e não outra venha para dentro da tua vida. Então, às vezes a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Vou sair, vou criar um orfanato, vou sair adotando todo mundo? Não, o Evangelho não está dizendo isso, mas ele está dizendo que a gente olhe com bastante carinho, com bastante atenção para os órfãos, primeiro porque uma pessoa estar numa condição que é um sofrimento, tá, grande, a pessoa estar longe dos pais, isso para a pessoa já é uma grande prova, e nós temos que ter o cuidado de nunca aumentar um fardo que já pode estar sendo bem pesado. Tá? E aqui no Evangelho, eles dizem o seguinte, deixa eu achar agora, que divina caridade há em ajudar uma pobre criaturinha abandonada, em impedi-la de passar fome e frio, tudo bem, em dirigir sua alma para que não se extravie no vício. Veja, esse dirigir sua alma, isso é muito profundo, porque significa dirigir a alma, significa dar a essa criatura valores que ela não teria com outras pessoas, que não teria se estivesse na guarda de outras pessoas, ou se estivesse na rua. Então ela não teria as orientações, ela não estaria nutrindo os valores, principalmente os valores cristãos, que nós sabemos que hoje em dia eles estão cada vez mais vitais para a sobrevivência da própria humanidade. Nós precisamos entender isso, que o cristianismo, os cristãos estão sendo perseguidos ao redor do planeta, certo? E nós somos criaturas que ainda estamos, de alguma forma, reagindo, tá? E resistindo para que o cristianismo prossiga, e prossiga alimentando a humanidade, orientando a humanidade. E aqui eles falam disso, tá? Que nós temos o compromisso de dirigir essas almas. Por quê? Porque são crianças, são pessoas que estão no início da existência física. E dessa forma precisam de toda a orientação. Ok? Então aqui eles dizem assim, pois meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a caridade que fere o coração. Não aquela esmola que queima a mão em que cai, pois vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Então, aquela história de se você vai adotar uma criança, adote para amá-la como você ama os filhos. Não adota uma pessoa para ser o empregado, ou para ser aquele que vai ser sempre o dedo na cara, ou, sabe, aquele que vai ser o saco de pancadas moralmente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se você não tem, se a pessoa não tem estrutura psicológica para receber o filho alheio e amá-lo como se fosse seu, então é melhor que não opte por isso, né? Eu conheço pessoas que não
não demoraram para ter filhos, pensaram em adoção, mas não adotaram porque sabiam que não iam conseguir amar o filho do outro. Então é lícito, isso não é demérito, né? O pior é você pegar e depois a coisa acabar enveredando por um caminho complicado e você acabar acumulando mais débitos ainda. Isso é que a gente tem que ter pelo menos o cuidado. Se nessa encarnação nós conseguirmos, tá? Sairmos dela sem aumentar a nossa carga kármica, não é o ideal. É o ideal. O ideal é que a gente consiga resolver as nossas dificuldades, progredindo, evoluindo, ajudando a alavancar o progresso de outras pessoas, se for possível, e sem aumentar a nossa dívida. Agora, se nós não conseguirmos ajudar ninguém, supondo que, porque dá, tá? Mas supondo, hipoteticamente, que a gente não consegue ajudar ninguém, que nós não tivemos oportunidade de ajudar ninguém, mas se pelo menos você conseguir não se envolver em mais dívidas, você não semear mais dificuldades, porque elas, uma hora a gente tem que colher. Então, pelo menos nessa situação, a gente já está numa vantagem em relação a uma grande parcela da humanidade. Mas é óbvio que nós sabemos que a tarefa do cristão, a forma como o cristão executa as suas tarefas, é sempre buscando acertar na caridade. Eu não estou afirmando que a gente vai acertar sempre, mas buscar acertar na caridade, isso já é de grande valia. Isso para nós já vai ser assim, olha, já vai nos colocar, pelo menos pode não nos conseguir uma próxima encarnação gloriosa, mas pelo menos vai evitar que ao terminar esta encarnação a gente seja atraído para locais de sofrimento. Porque é isso, são essas zonas de consciência, de sofrimento consciencial, é o que aguarda aquelas pessoas que ficam cavando novas dívidas. Mas nós sabemos que para o cristão, nós já temos uma proposta que nós fizemos lá, né? Fizemos um acordo lá com o grande JC, né? Jesus Cristo, e vamos procurar cumprir dentro das nossas possibilidades. Não se preocupem se a gente ficar pensando assim, mas eu ainda tenho limitações, eu ainda sou tão fraca, ainda sou tão isso, tão aquilo. Não se preocupe, Jesus nos conhece. Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Ele sabe até onde vai o nosso limite. Ele sabe o que é que nós temos condição de fazer e o que é que ele não pode exigir de nós ainda. Aí é que tá, ele sabe. Então, se nós não fizermos porque não conseguimos, ele vai saber. Mas se nós não fizermos porque não quisemos, ele também vai saber. Então eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo o plano maior que nos abençoe a todos, nos ilumine, que essas bênçãos alcancem a todos aqueles que nesse momento a nossa mente consegue atingir. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo no coração para todos, até semana que vem.